Você apertou o botão soneca pela terceira vez esta manhã. Não porque esteja cansado você foi para a cama cedo o suficiente. Você aperta o botão soneca porque encarar mais um dia da mesma rotina, dos mesmos problemas, da mesma vida que você prometeu a si mesmo que mudaria, parece insuportável. Assim, você rouba mais 15 minutos de inconsciência. 15 minutos a mais em que você não precisa confrontar o que se tornou. Você finalmente se arrasta para fora da cama, olha-se no espelho, e por uma fração de segundo, apenas uma fração de segundo, você vê a distância entre quem você é e quem você prometeu a si mesmo que seria, o peso que você disse que perderia, o negócio que você disse que abriria, o relacionamento que você disse que salvaria, a conta poupança que você disse que construiria, a pessoa que você disse que se tornaria. E então, quase imediatamente a voz começa, a voz que tem sido sua companheira por anos. Está muito difícil agora. Eu não tenho os recursos que outras pessoas têm. Minhas circunstâncias são diferentes. Se eu tivesse mais tempo, mais dinheiro, mais apoio, mais sorte, então eu poderia mudar. As desculpas fluem tão naturalmente que você nem as reconhece mais como desculpas. Parecem fatos. Parecem explicações razoáveis para o porquê de sua vida ser como é. Mas eis a realidade que você está evitando. Já se passaram 3 anos desde que você fez essa promessa a si mesmo. 3 anos, 1095 dias. E o que mudou? Não foi o seu peso, não foi a sua renda, não foram os seus relacionamentos, não foi a sua vida. A única coisa que mudou é que sua coleção de desculpas ficou mais sofisticada, mais crível, mais à prova de falhas. Você aperfeiçoou a arte de explicar por que não pode, por que não deveria, porque agora não é o momento certo. E todas as pessoas da sua vida aceitam essas desculpas porque usam as mesmas. Você construiu toda a sua identidade em torno das suas limitações. Você se tornou a pessoa que quase fez algo, que poderia ter feito algo. Quem teria feito algo se as circunstâncias fossem diferentes? Mas deixe-me perguntar uma coisa. Por quanto tempo mais você vai viver assim? Por quantos anos mais você vai acordar para a mesma vida, contando a si mesmo as mesmas histórias sobre por que tem que ser desse jeito? Porque eis o que ninguém lhe conta. Cada dia que você passa dando desculpas é um dia em que você escolhe esta vida. Não a aceita, não a tolera. Você a escolhe. Suas desculpas não te protegem, elas te aprisionam. Elas não explicam suas circunstâncias, elas as criam. Cada desculpa que você dá fortalece as grades da prisão. Cada justificativa que você oferece só faz os muros ficarem mais altos. E a parte mais perigosa, você nem enxerga mais a prisão, porque está lá dentro há tanto tempo que se sente livre. Em 1937, Napoleon Hill publicou uma pesquisa que revelaria o padrão mais destrutivo do comportamento humano. Após 2 décadas estudando pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas, ele identificou o único fator que diferenciava aqueles que transformavam suas vidas daqueles que permaneciam presos à mediocridade. Não foi inteligência, não foi oportunidade, não foi sorte, privilégio ou talento. Foi algo muito mais simples e muito mais devastador. Pessoas bem-sucedidas eliminaram desculpas. Pessoas mal-sucedidas as colecionaram. Hill descobriu que toda desculpa que você dá, por mais válida que pareça, serve a um propósito: proteger-lo da responsabilidade de mudar. E enquanto você tiver uma desculpa, nunca terá que encarar a verdade, que você está exatamente onde escolheu estar. Os próximos 18 minutos vão destruir todas as desculpas que você tem usado para justificar sua estagnação. Não será uma experiência confortável. Você vai querer se defender, você vai querer explicar por que sua situação é diferente. Essa resistência é a prisão lutando para te manter aqui. E se você deixar que ela vença, você vai fechar este vídeo e passar o resto da sua vida exatamente onde está agora. Mas se você ficar, se estiver disposto a se enxergar com clareza, você sairá de lá com o protocolo exato para eliminar as desculpas de vez e retomar o controle da sua vida. Vamos começar com a verdade sobre as desculpas. Elas não são explicações. São mecanismos de defesa. Escudos psicológicos que seu cérebro aciona para proteger-lo de algo que ele percebe como mais doloroso do que permanecer estagnado. A dor de assumir a responsabilidade. Ao dar uma desculpa, você está fazendo algo muito específico. Está transferindo a responsabilidade pelas suas circunstâncias de fatores internos
que você pode controlar para fatores externos que você não pode. Não consigo emagrecer porque não tenho tempo. Isso transfere a responsabilidade das suas escolhas para o tempo. Não consigo abrir um negócio porque não tenho capital. Isso transfere a responsabilidade da sua criatividade e esforço para o dinheiro. Não consigo melhorar meu relacionamento porque meu parceiro não muda. Isso transfere a responsabilidade do seu comportamento para outra pessoa. E seu cérebro adora essa transferência. Porque se o problema é externo, você está livre de culpa. Você não está falhando, você é vítima das circunstâncias. Você não está escolhendo esta vida, ela está sendo imposta a você. Essa narrativa parece muito melhor do que a alternativa, a de que você está criando sua realidade por meio de suas escolhas diárias e que poderia mudá-la se estivesse disposto a fazer o que fosse necessário. Mas eis o mecanismo que a maioria das pessoas nunca entende. Toda desculpa que você dá tem um custo oculto. Um custo tão sutil que você não o vê se acumulando até que seja tarde demais. Esse custo é a sua sensação de poder pessoal, a sua crença de que você pode influenciar as suas circunstâncias, a sua identidade como alguém capaz de gerar mudanças. Cada vez que você explica por que não consegue, está programando seu cérebro com uma verdade. Você é impotente, você está à mercê das circunstâncias, você não tem o controle. E quanto mais você repete essa programação por meio de desculpas, justificativas e explicações, mais seu cérebro a aceita como realidade fundamental. Em poucos meses, em poucos anos, você não apenas dá desculpas ocasionalmente. Você se torna eles. Toda a sua identidade se reorganiza em torno da impotência. Você sabe o que acontece com as pessoas que vivem assim por 10 anos, por 20 anos. Elas se tornam amargas, ressentidas, irritadas com um mundo que nunca lhes deu uma chance. Eles veem outras pessoas terem sucesso e não se sentem inspirados, sentem-se enganados. Porque na narrativa deles, o sucesso vem da sorte e do privilégio, e eles não tiveram essas vantagens. Portanto, o sucesso de todos os outros é visto como prova de um sistema injusto e não como prova do que é possível. E aqui está a parte que vai te deixar desconfortável. Você já está nesse caminho. Talvez você ainda não esteja amargurado. Talvez você ainda não esteja ressentido. Mas cada desculpa que você dá te leva nessa direção. Cada dia que você culpa as circunstâncias em vez de examinar suas escolhas é um dia em que você se torna alguém que não quer ser. A questão é até que ponto você irá por esse caminho antes de parar. Hill estudou milhares de pessoas que passaram a vida inteira dando desculpas e documentou algo trágico. A maioria delas chegou aos últimos anos de vida com profundo arrependimento. Não se arrependem do que tentaram e falharam. Arrependem-se do que nunca tentaram porque se convenceram de que não conseguiam. Passaram décadas se protegendo do desconforto, do esforço e do risco, e ao fazer isso, se protegeram da própria vida. Mas ele também estudou pessoas que quebraram esse padrão. Pessoas que reconheceram suas desculpas pelo que elas eram prisões e as desmantelaram sistematicamente. E o que ele descobriu foi um mecanismo específico que torna as desculpas tão poderosas. Elas se auto-reforçam. Quando você não tenta por causa de uma desculpa, você não obtém resultados. A falta de resultados prova que a desculpa era válida. Então você usa a desculpa de novo e de novo, até que se torne uma verdade inquestionável. O homem que diz, não posso abrir um negócio sem capital, nunca começa, nunca fracassa, nunca aprende, nunca se adapta, nunca descobre que capital não é realmente necessário. Sua desculpa impede a experiência que a desmentiria. Prisão perfeita, autovedante, inquebrável exceto por um mecanismo, a escolha deliberada e consciente de agir apesar da desculpa. É isso que diferencia as pessoas que transformam suas vidas daquelas que não o fazem. Não é talento, não é oportunidade, é a disposição de agir antes que a desculpa seja resolvida. Começar um negócio sem capital, iniciar um treino sem motivação, ter uma conversa difícil sem saber como ela vai terminar, aventurar-se na incerteza sem garantias. E quando você faz isso, quando age apesar da desculpa, algo extraordinário acontece. A desculpa perde força, não completamente, não imediatamente, mas de forma mensurável. Deixe-me mostrar como isso funciona na prática, porque entender o mecanismo intelectualmente não basta. Você precisa vê-lo. A pesquisa de Napoleon Hill revelou algo extraordinário.
Todas as pessoas que alcançaram sucesso significativo eliminaram o mecanismo da desculpa de seu pensamento, não porque tivessem circunstâncias perfeitas, mas porque se recusaram a deixar que as circunstâncias definissem as possibilidades. Eles tomaram uma decisão fundamental. Sou responsável pelos meus resultados, independentemente do que me aconteça. Considere um dos casos documentados por Hill, um homem que perdeu tudo na quebra da Bolsa de Valores de 1929. Economias perdidas, negócios destruídos, reputação arruinada. Aos 53 anos, ele tinha todos os motivos para aceitar a derrota. A economia, sua idade, suas circunstâncias, o momento. Todas as pessoas teriam entendido se ele tivesse dito "acabou para mim". Em vez disso, ele disse algo diferente. Ele disse: "Eu criei riqueza uma vez, posso criá-la novamente. Não, eu tive sorte uma vez. Não, as circunstâncias eram melhores naquela época." Ele assumiu a responsabilidade pelo seu sucesso anterior, o que significava que também tinha de assumir a responsabilidade pela sua situação atual e pela sua trajetória futura. Em 7 anos, reconstruiu tudo e superou a sua riqueza anterior. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas sim porque ele se recusou a usar as circunstâncias como desculpa. O que havia de diferente nesse homem? Ele era mais talentoso do que outros que perderam tudo e nunca se recuperaram. Ele teve mais sorte? Não. Ele havia eliminado um padrão de pensamento que mantinha os outros presos. Não é minha culpa, portanto não é minha responsabilidade consertar. A maioria das pessoas que perderam tudo naquela crise passou anos com raiva, culpando o sistema, culpando os bancos, culpando a corrupção, a ganância e circunstâncias fora de seu controle. E eles estavam certos, não era culpa deles. Mas essa certeza não reconstruiu suas vidas. Apenas lhes deu alguém para culpar enquanto continuavam pobres. Este homem fez uma escolha diferente. Mesmo que não fosse culpa dele, era sua responsabilidade. Essa distinção entre culpa e responsabilidade é fundamental. A culpa olha para trás e atribui responsabilidade. A responsabilidade olha para o futuro e reivindica poder. Quando você assume a responsabilidade por algo, não está dizendo que causou o problema, está dizendo que é capaz de resolvê-lo. E é isso que torna esse princípio tão poderoso. Uma vez que você realmente aceita a responsabilidade, as desculpas se tornam impossíveis. Porque uma desculpa é uma tentativa de evitar a responsabilidade. Mas se você já assumiu total responsabilidade pelas suas circunstâncias e pelo seu futuro, do que há para dar desculpas? Ou você age, ou não age. E se você não for, o motivo não são as circunstâncias, mas sim uma escolha. Este é o mecanismo que mencionei anteriormente. As desculpas se reforçam mutuamente porque impedem a ação. Nenhuma ação significa nenhum resultado. Nenhum resultado significa que a desculpa parece válida. Mas quando você age apesar da desculpa, você quebra o ciclo. Você gera resultados que desmentem a desculpa, e uma vez que uma desculpa é desmentida pela sua própria experiência, ela perde o poder sobre você para sempre. Lembre-se. Pessoas bem-sucedidas eliminaram as desculpas, não porque tinham melhores circunstâncias, mas porque entendiam que toda desculpa era uma escolha por permanecerem impotentes. E elas valorizavam o poder, a capacidade de influenciar resultados mais do que o conforto. Observe cada pessoa que você admira, cada empreendedor que construiu algo do nada, cada artista que criou contra todas as probabilidades, cada atleta que veio de circunstâncias desfavoráveis. O que eles têm em comum? Não que não tenham enfrentado obstáculos, eles enfrentaram obstáculos enormes. O que eles têm em comum é que se recusaram a deixar que esses obstáculos se tornassem desculpas. Eles não negaram a existência dos obstáculos, simplesmente se recusaram a deixar que eles determinassem os resultados. O empreendedor que começou sem capital encontrou maneiras criativas de financiar sua visão. O atleta que não tinha instalações para treinar, treinou em estacionamentos e parques infantis. O artista que não teve educação formal estudou de forma independente e praticou incansavelmente. Circunstâncias diferentes. Mesmo princípio. Eliminar desculpas. Assumir responsabilidade. Agir. Agora vou te dar o protocolo exato para eliminar desculpas de vez. Não se trata de força de vontade. Não se trata de pensamento positivo. Trata-se de desmantelar sistematicamente o mecanismo psicológico que o mantém preso. Nas próximas 72 horas, você vai documentar todas as desculpas que der. Não só as principais. Todas. Sem exceção. Não tenho tempo para cozinhar, então vou comer fast food. Estou muito cansado para me exercitar. Não posso ligar para aquela pessoa porque ela pode dizer não. Não posso começar aquele projeto porque ainda não sei o suficiente. Todas as desculpas, todas as racionalizações, todas as justificativas, anote-as. Este passo é crucial porque a maioria das suas desculpas opera abaixo do nível da consciência. Você não pensa estou dando uma desculpa agora. Você pensa estou sendo realista. Você pensa,
Estou sendo responsável. Você pensa. Estou sendo inteligente. A desculpa se disfarça de sabedoria. Documentar te obriga a enxergá-las como realmente são. Eis o que você vai descobrir. Você inventa dezenas de desculpas por dia. Talvez centenas. Para cada pequena decisão em que você escolhe o conforto em vez do crescimento, você está usando uma desculpa para justificá-la. No terceiro dia, você ficará horrorizado com o quanto da sua vida é governada por desculpas. Esse horror é necessário, porque você não pode eliminar aquilo que não reconhece. Por que 72 horas em vez de mais tempo? Porque 3 dias são suficientes para estabelecer o padrão, sem lhe dar tempo para modificar seu comportamento e se esconder de si mesmo. Você vai se pegar dando desculpas automaticamente. É isso que precisamos ver. Após 72 horas, revise sua lista. Para cada desculpa, reescreva-a como uma declaração de responsabilidade. Não culpabilização, responsabilidade. Não tenho tempo para cozinhar se transforma em priorizo outras atividades em vez de cozinhar. Estou muito cansado para me exercitar. Se transforma em prefiro descansar a me exercitar. Não posso começar esse projeto porque não sei o suficiente se transforma em priorizo a certeza em vez de aprender na prática. Entende o que está acontecendo? A linguagem das desculpas tira o seu poder. A linguagem da responsabilidade revela o seu poder. Você não é vítima da falta de tempo, você está fazendo escolhas sobre como usar o seu tempo. Você não é vítima do cansaço, você está fazendo escolhas sobre como alocar sua energia. Você não é vítima da falta de conhecimento, você está fazendo escolhas sobre quando começar. Essa reformulação é desconfortável. Seu cérebro resistirá, dirá, mas não é tão simples assim. Essa resistência é o mecanismo de desculpa lutando para sobreviver. Que seja desconfortável. O desconforto é a sensação de recuperar o poder que você vem abdicando há anos. Nos próximos 30 dias, você vai implementar uma regra. Quando perceber que está prestes a dar uma desculpa, você tem 24 horas para tomar uma atitude, qualquer atitude em relação à coisa sobre a qual estava dando a desculpa. Não tenho tempo para começar esse negócio. Certo. Dentro de 24 horas, tome uma atitude. Pesquise sobre um assunto. Escreva um parágrafo de um plano de negócios. Envie um e-mail para um parceiro em potencial. Uma única ação, por menor que seja. Por que isso funciona? Porque as desculpas sobrevivem na ausência de ação. No momento em que você age, mesmo que minimamente, a desculpa enfraquece. Você prova para si mesmo que a ação era possível. Você cria evidências que contradizem a desculpa. E as evidências mudam crenças mais rápido do que qualquer outra coisa. Dentro de 30 dias de prática, 2 coisas acontecerão. Primeiro, você dará menos desculpas porque saberá que elas exigirão ação e é mais fácil simplesmente agir do que dar desculpas. Em segundo lugar, você terá tomado aproximadamente 30 atitudes em relação a coisas que vem evitando há anos. E essas 30 atitudes terão gerado impulso, resultados e, o mais importante, a prova de que você não é impotente. Escolha uma pessoa que não aceite suas desculpas, não alguém que a proteja, não alguém que valide sua narrativa de vítima, alguém que vai te chamar a atenção. Alguém que vai dizer, isso é uma desculpa, não uma razão. Dê a essa pessoa permissão para te responsabilizar toda semana. Isso é crucial, porque seu cérebro tentará reconstruir o mecanismo de desculpas. É confortável, é familiar. Ter uma âncora externa de responsabilidade impede o lento retorno ao hábito de dar desculpas. Essa pessoa se torna seu espelho, mostrando quando você está mentindo para si mesmo. Vamos voltar a esta manhã. Você apertando o botão soneca, olhando-se no espelho, vendo a distância entre quem você é e quem você prometeu se tornar. Essa lacuna existe por um único motivo: as desculpas que você vem dando todos os dias, durante meses ou anos. Mas eis o que muda agora. Você tem o protocolo. 4 etapas. Começando hoje. Auditoria de justificativas em 72 horas. Reformulação de responsabilidades. Regra de ação em 24 horas. Âncora de responsabilidade. Esse é o sistema que elimina permanentemente o mecanismo de desculpas. Napoleon Hill passou 20 anos descobrindo o que você pode implementar a partir de hoje. Pessoas bem-sucedidas eliminaram as desculpas porque entenderam que cada desculpa era uma escolha de permanecer impotente. E eles valorizavam o poder, a capacidade de criar, de mudar, de influenciar as suas circunstâncias, mais do que o conforto temporário da culpa. Imagine daqui a 30 dias. Você documentou suas desculpas e as enxergou com clareza. Você as ressignificou como escolhas e recuperou o seu poder. Você tomou 30 atitudes em relação às coisas que vinha evitando. Você teve 4 conversas de prestação de contas que impediram uma recaída. Você acha que essa pessoa, a versão de você que fez tudo isso, apertaria o botão soneca amanhã de manhã? Será que ela se olharia no espelho e veria a mesma lacuna? Não. Porque essa pessoa eliminou o mecanismo de desculpa.
Essa pessoa tornou-se responsável, poderosa, capaz. Você tem uma escolha agora. Pode fechar este vídeo e voltar às suas desculpas. Elas são confortáveis, familiares. Elas vão te acolher de volta e dizer que você está certo, que suas circunstâncias são diferentes, que isso não se aplica a você. E daqui a 5 anos você estará exatamente onde está agora, com mais 5 anos de desculpas e mais 5 anos de arrependimento. Ou você pode começar a auditoria hoje mesmo. Documente cada desculpa por 72 horas. Reformule-as. Tome uma atitude. Encontre um ponto de referência para a responsabilização. E em 30 dias, torne-se alguém que não precisa de desculpas porque assumiu total responsabilidade pela sua vida. Hill escreveu: a maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral as influenciem de tal forma que não conseguem viver suas próprias vidas porque temem as críticas. Suas desculpas existem para proteger, de críticas dos outros e de si mesmo. Mas essa proteção tem um preço: sua vida, seu potencial, seu poder. Pare de se proteger das críticas e comece a se proteger do arrependimento. Pare de explicar por que você não consegue e comece a descobrir o que você consegue. Pare de ser vítima das circunstâncias e comece a ser o criador dos seus próprios resultados. Suas desculpas acabam hoje. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Comece agora mesmo a auditoria de 72 horas. Anote a primeira desculpa que você deu hoje. É aí que tudo muda.